Amém. Bom dia. Tudo certo, né? Já 2 semaninhas que eu e a Cláudia, a gente não aparece por aqui, né, de manhã. A gente sente falta também, né, de estar com os irmãos. Mas tem muita coisa boa para contar também, né? Na semana anterior a gente estava em Morrinhos. Na semana antes dessa a gente estava no Dom Almir. Lá no Dom Almir, né, no culto da manhã também. Gente, interessante, tá? Essa semana a gente teve a oportunidade de visitar outra igreja também de Sal da Terra, né, para a gente poder conhecer um projeto que a gente gostaria de envolver como casa, né? Nós fomos lá na igreja do Martins. E o mais interessante de lá é que eles estão fazendo um trabalho com reforço escolar, né, e também com a questão de idiomas, para esses meninos que precisam de capacitação, né, para poder sair, né, adiante, já com um pouco mais, né, de informação. Gente, e é muito engraçado, a galera chega lá, fala assim, amanhã tem prova, né? Primeiro dia que ela vai no reforço escolar, ela tem prova já no dia seguinte, né? Gente, e é esquisito. Por quê? Porque, na verdade, o povo quer acudir, né, apagar o incêndio com um copo d'água, a gente fala, né? Certo? E aí, eu comecei a perceber o tanto de... Gente, dá muita gente lá. O tanto de jovem que tem que realmente precisa, né, aprender um pouco mais. Gente, e nós olhando, às vezes, a situação do nosso país com relação ao ensino público, gente, você não sabe como tem menino que avança tanto e não sabe nada, né? Gente, não sabe ler, 5ª série, hein? Não sabe, às vezes, escrever, né? Matemática, então, gente, nem se fala, né? A gente não entende como a galera chega tão longe com, às vezes, tão pouco, né? E há uma preocupação. Por quê? Porque para o governo, às vezes, há uma preocupação em ter números de boa aprovação, né? Quem gosta de ter bons números? Todo mundo gosta, né? Então, hoje as dependências, você pode ter 500 dependências para o próximo ano, né? Você passou de ano, mas deve o ano passado quase inteiro ainda, né? Sim, então a gente vai vendo essas realidades. E aí, o bom, na verdade, seria que todo mundo tivesse um ensino bacana, tivesse as mesmas condições, né, de estudo, mas isso é possível? Né? É possível, mas nosso governo hoje dá conta de fazer isso? Não tem o interesse, muitas vezes, não sabemos todas as nuances que isso pode, né, acarretar. Mas aí nós temos algumas posições que nós podemos tomar, né? Nós podemos ver, simplesmente ver o que está acontecendo, né? Nós podemos ver também e nos queixar do governo, que também é algo válido, né? Ou nós podemos ver também e fazer algo, né? Fazer algo assim pelas pessoas que Deus já está colocando no nosso meio e que nós podemos atender com toda certeza. Gente, e é bacana, né? Então você vê assim, quando a galera entende, né, quando você vê que alguém realmente conseguiu um ensino, que a gente foi eficaz, né? Sabe o que é o legal? Porque não é um trabalho assim de um dia, né? Ele é um trabalho que, na verdade, ele vai, né, sendo evolutivo, né? Então nós chegamos até um ponto, depois nós vamos ensinando mais e mais e mais, né? E a criança, ela não fica desamparada nesse meio, né? Porque às vezes a gente tem um desejo de ajudar, igual as crianças vai só um dia, a gente também quer só um dia, né? E aí a gente alivia a consciência, fizemos um trabalho para a comunidade, né? Mas a longo prazo ele requer o quê? Requer dedicação e ele requer um empenho pessoal, né? E o empenho pessoal, gente, é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir hoje em dia, né? Por quê? Porque todo mundo tem as suas demandas, né? Sempre tiveram e sempre vão ter. Eu estava lembrando assim, de algumas coisas que a gente sempre conversa, né? Às vezes alguns amigos mesmo, né? Falando assim, eu não vou me comprometer agora, por quê? Porque eu estou estudando. Beleza, a gente também estudava e se comprometia. Eu não vou fazer isso agora porque eu estou namorando. Beleza, a gente também namorou e se comprometia. Não vou fazer isso porque eu vou casar. Beleza, a gente também casou, né? Então a gente também formou, a gente também trabalhou, né? E continua ainda.
Então vocês estão vendo que às vezes a gente também tem certas coisas que nós temos que romper em nós mesmos, né? Porque o dar, o oferecer ao próximo vai custar. E vai custar quanto? Vai custar muito, né? Vai custar o seu envolvimento pessoal, que a gente já falou muitas vezes, né? Às vezes a gente vai dormir mais tarde e às vezes vai acordar mais cedo. Não vai acordar tão cedo quanto o Enio, mas vai acordar cedo, né? Sim. O Enio aí às 3 já está levantando, Enio? 4, né? Então olha só. Pessoal, então essa é a realidade que hoje a gente vive, né? E eu queria que a gente compartilhasse um texto juntos aqui, para a gente poder analisar algumas coisas. Podemos abrir a nossa Bíblia lá no capítulo 10 de Lucas, vamos ler aí o versículo 25 em diante. Um capítulo aí conhecido de nós, né, que fala aí um pouquinho sobre os samaritanos. Né? Quem eram os samaritanos, gente? Né? Eram aquelas pessoas que eram desprezadas pelos judeus. Por quê? Porque eles descendiam dos gentios, né? Os gentios eram os não cristãos aí da época, né? Era um tipo diferente de judaísmo ortodoxo. Por quê? Porque eles adoravam em outro monte. Só por causa que era outro monte, né? Então era aí a religiosidade que a gente vê na época, né? Pessoal, todo mundo conseguiu abrir aí a Bíblia em Lucas 10, 25? Sim? Deu certo, né? Então fala assim, ó. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí fala assim: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, né? Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, né, Jesus conta uma história, né? Fala assim: disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, né? Então aí a gente vê, né? O sacerdote já viu o homem, só passou para o outro lado. Assim também um levita, né? Tudo aí homem de Deus, hein, gente? Quando chegou ao lugar, o viu, também passou pelo outro lado, né? Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três, né, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí respondeu o perito na lei: aquele que teve misericórdia dele. Jesus disse: vá e faça o mesmo, né? Gente, esse texto é maravilhoso, né? Então aqui, só queria chamar a atenção para um detalhe aí dos 2 denários, né? Ele equivalia a 2 dias de salário, né? Então, requereu, né? Posso usar esse verbo assim mesmo, né? Requereu aí do homem um empenho pessoal, não é verdade? Então olha só, geralmente quando a gente pensa na dor do próximo, dificilmente a gente se coloca no lugar das pessoas, dificilmente mesmo, né? Essas últimas semanas eu estive com meu pai também, indo praticamente todos os dias aí no hospital. Por quê? Porque meu pai é diabético, um pouco teimoso também, né? Certo? E aí, gente, tinha uma ferida na perna dele e ele só andava de calça jeans. Ninguém via essa ferida, né? E aí, pessoal, essa ferida cresceu, né? E aí cresceu que no ponto de que minha mãe viu um dia e falou assim: Rafael, a perna do seu pai está assim, assim, assado. Falei assim: ó, então vamos lá ver, tem que levar no médico, né? Gente, e para o meu pai querer ir no médico é porque o negócio estava feio mesmo,
né? Fomos no médico, 7 dias de antibiótico, né, injetável, eu tinha que levar ele todo dia lá, né, e esperar, porque era no sistema público, claro, né, espera aí um pouquinho, né, mas pelo menos resolveu, né, assim, essa parte deu certo no atendimento. Gente, e nessa semana que estava tomando antibiótico, deu também erisipela na perna dele. Na erisipela, todo mundo sabe o que é ou não? Sim, acontece aí por uma infecção também, né, de algo que entrou aí pela ferida. Gente, estava um vermelho horrível. E aí, gente, se não tratar, perde, né, a perna, né? Graças a Deus, né, está melhorando. Né, isso já tem, assim, 3 semanas que nós estamos nesse processo aí, né? Então, assim, requer um esforço? Requer, porque tem dia que às vezes a gente tinha algum compromisso, alguma coisa que fazer, tem que mexer as coisas. Por quê? Eu sei que é meu pai, claro, né? Às vezes, assim, para pessoas mais próximas de nós, a gente move céus e terra, né? Mas quem são os nossos próximos que Deus tem colocado também no nosso meio? Né? A gente também seria capaz de fazer a mesma coisa? A gente enxerga as dores das pessoas, aquilo que elas estão passando? Ou às vezes a gente trata isso como se fosse, né, alguém vai fazer. E realmente alguém vai fazer, né, mas nós temos o privilégio, tá bom? Olha só, antigamente aqui, né, eu falo antigamente porque há uns mais de 10 anos, nós temos 18 anos hoje como igreja estabelecida, né, nós tínhamos uma realidade muito diferente do que nós temos hoje. Éramos todos meninos, todos mais magros do que somos hoje, né? Todo mundo tinha cabelo ainda, né? Não tinha nem cabelo branco, certo? Muitos de nós, né? Não é verdade? E aí, gente, nós tínhamos um contexto aqui de que nós não tínhamos referência de família. Nós não tínhamos referência, muitas vezes, os meninos que tinham, de pai e de mãe, né? De homem e de mulher. Esse de homem e de mulher nós estamos lutando até hoje. Né? Porque o homem tem que assumir seu papel como homem e a mulher também tem que assumir o seu papel como mulher, né? E aí, o que nós tínhamos? Uma dificuldade em ensinar isso, né? E como que a gente ensina isso? Né? Só falando? Não tem jeito, né? Vivendo, encarnando e relacionando com as pessoas. Isso também requer um envolvimento, né? Então, olha só, eu lembro de algumas vezes que, por exemplo, chegaram pessoas aqui, né, e pessoas que muitas vezes viveram com a gente, que tinham suas dificuldades, né? Acho que eu já contei isso aqui alguma vez, né? Então, por exemplo, se chegar hoje alguém aqui com um problema, né, alguém que tem problema com homossexualidade, né, com quem que ele tem que andar? Tem que andar com um homem, né, que entende aquilo que é ser homem dentro da palavra de Deus, da perspectiva de Deus, para que possa ensinar as pessoas. E tem que andar com mulheres que também façam a mesma coisa, né? Então requer isso, tá bom? Agora olha só, pessoal. Mas às vezes o que a gente vê são poucos homens e muita criança querendo assumir algumas responsabilidades que ainda não estão preparadas para fazê-lo, né? E aí, gente, nós temos as responsabilidades que precisam ser aí, né, precisam de um compromisso pessoal, e aí acaba que a gente deixa isso de lado. Por quê? Porque a gente não entendeu e a gente não chegou à maturidade, nós precisamos chegar a essa maturidade, né? Porque não se trata de nós, gente. Perdão, não se trata de mim, se trata de nós. Ok? Né, então aqui, agora que a gente entendeu a ficha, né, a ficha caiu, ok, nós vamos dar a nossa vida pelo outro. Né? E parece muito romântico falar, né? Nós vamos dar a vida pelo outro. Meu irmão, mas se não for para fazer isso de verdade, né, nós estamos perdendo tempo. Né? E de verdade, nós não estamos aqui para perder tempo, nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus, né, nos chamou para fazer, aquilo que Deus nos instrui através da sua palavra. Né? É isso que nós vamos fazer todos os dias. E é com isso que a gente tem que gastar a nossa vida. Não tem jeito de ser diferente, ok? E aí, gente, é até interessante, né? Porque olha só, o dia que chegar alguém aqui, né, a gente não pensa muito nessas coisas. Vamos pensar aqui hipoteticamente. Chegar um pedófilo aqui, o cara se converteu. O cara se converteu, tá? Tem um ambiente seguro onde ele confessou o pecado dele, Deus foi e restaurou, né? Aí ele vem e fala assim, ó, Deus me chamou para trabalhar com as crianças, né, para ensinar aí.
Há esse espaço, há essa confiança? Né? Não há, né, irmão? Por quê? Por que não há? Né? Porque às vezes a gente pensa muito, né, naquilo que poderia afetar a nossa vida. Mas Deus restaurou. Né? Então, olha só. Às vezes a gente não tem um espaço para a dor do próximo no nosso coração. Não tem. Eu sei que eu peguei pesado aqui, né? Desculpe aí o exemplo, mas é pesado mesmo, né? Mas é porque outros exemplos vocês já escutaram. Então, vai esse mesmo, né? Então, olha só. O que vocês gostariam, né, que as pessoas fizessem por você se você tivesse uma situação miserável? O que você gostaria que as pessoas fizessem? Que elas se envolvessem na sua vida? Ou que elas falassem, ô irmão, tamo junto, né? E aí você está junto, na verdade, mas você está sofrendo sozinho, suas dores, suas lutas. Isso é evangelho? Isso não é o evangelho. É muito diferente, né? Então, Jesus, ele gastou tempo ali com as pessoas que estavam próximo dele, né? Foram 12 que andou com ele quanto tempo? 3 anos de ministério, que nós sabemos. Né? Então, ali eles comiam junto, dormiam junto, né? Trabalhavam junto. Houve um envolvimento pessoal para que pudesse trazer esse impacto dentro da comunidade, né? E o evangelho, ele sempre vai nos impulsar a dar de forma sacrificial. Porque esse é o exemplo que nós temos visto dentro da palavra de Deus. Não tem outro exemplo diferente. Né? Nós já lemos esse texto aqui uma vez, e eu queria lê-lo novamente, que está lá em 2 Coríntios 8. Ela fala assim, 2 Coríntios 8, versículo 1, tá? Perdão, só tomar uma aguinha. Lá fala assim, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por testemunho, por iniciativa própria, desculpe, tá? Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, olha só, aqui a gente vê algo bem interessante. Nós compartilhamos disso outros cultos atrás, às vezes em um momento diferente, né? Mas aqui era uma igreja necessitada, que viu o quê? A necessidade de outra igreja. Né? E o que eles falaram? A gente não pode ajudar porque nós também somos necessitados? Não, se colocaram no lugar. Falaram assim, ó, a gente quer ter o privilégio de poder compartilhar, de poder repartir, apesar da nossa condição. E é só dinheiro, meu irmão? Não é só dinheiro, é a nossa vida. Né? Então, olha só, nós temos algo que repartir, nós temos algo que a gente pode dar para os demais. Todos têm algo para repartir. Né? E o que poderia, às vezes, né, representar isso para nós, esse dar aí de forma sacrificial? É dar algo que nos custe. Né, envolver com a comunidade, envolver com as vidas dos demais, vai nos custar. Vai nos custar, irmãos. Né? Então nós conhecemos um versículo que está lá em 1 João 3,16, fala assim, ó, nisso nós conhecemos o que é o amor. Né? Que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e agora nós vamos dar a nossa vida, né, pelos nossos irmãos. Não é verdade? Sim, está lá em 1 João. E depois tem um versículo que segue. Fala assim no 17, né? Se alguém tiver recursos materiais, né, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí depois fala assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, meus irmãos, que nós podemos amar em ação e em verdade. Em ação
e em verdade. Então o amor ele vem aqui relacionado com esses outros substantivos aqui também, né? Ação e verdade. Tá bom, gente? Então sempre vai requerer aí um empenho pessoal, sempre vai requerer aí algo a longo prazo, não é algo a curto prazo, meu irmão. Algo a curto prazo é só assistencialismo. Algo a longo prazo, nós temos convivência, nós conhecemos a pessoa, nós sabemos qual é a necessidade dela, nós conhecemos a vida dela. Né? E para isso requer empenho, ok? Né? Não é dar esmola. Certo? Então, gente, nós temos que nos envolver mais. Né? Quando a gente cuida aí do próximo de forma real e autêntica, tá bom? Já não existe culpa. Por quê? Porque nós somos empenhados com as pessoas. Né? Então a gente deve aí entender isso que Deus nos chamou para fazer e realmente fazê-lo. Né? Agora, olha só. Há uma pergunta. Por que hoje em dia as pessoas também são tão preconceituosas com nós, né? Crentes, com os crentes? Às vezes não quer nem ouvir falar. Por quê? Porque as pessoas se comprometem de boca. Né? Às vezes nós não estamos cumprindo aí o nosso papel como igreja. Né? E eu lembro disso, de certa vez que nós fizemos um evangelismo já há muito tempo. Né? Na parada gay que teve, até que o Ari gravou um vídeo também, e eu lembro de uma situação bem interessante e peculiar nesse dia aí. Sabe? O cara chegou, né, e falou assim, onde Deus estava, né, quando eu fui abusado sexualmente quando eu era criança? Né, uma pergunta forte. Onde Deus estava, irmãos? Né, Deus estava lá. Quem não estava lá? A igreja. A igreja não estava lá. A igreja ela não tem assumido o seu papel, né, dentro da sociedade. Por isso a importância de não ser algo fechado aqui, gente. Não é só aqui. Se fosse só aqui, gente, Deus já tinha levado todo mundo estava no céu e estava tudo resolvido. Né? Deus nos chamou para alcançar quem está lá fora. E para alcançar quem está lá fora, é esforço, irmão. Né? Então, gente, o discurso não deve ser só bonito, ele deve ser praticado. Senão não vai ter efeito. Né? Nós não queremos assim, gente, que isso seja algo só de fachada. Nós queremos que seja algo real. Tá bom? Né? E aí, nós vamos amar de ação e nós vamos amar também em verdade. Né? Então, na família, eu sempre vejo também a figura da igreja. Né? Por quê? Porque aqueles que são mais maduros, eles provêm para aqueles que são menos maduros. Né? Assim como é em casa. Né? Quem tem filho conhece esse papel. Né? Então, às vezes, seu filho pequeno, né, ele quer comer alguma coisa, você vai lá e provê. Se você fala que não, porque você está cuidando da saúde dele em determinado momento, ele não vai comer. Né? Mas a gente provê realmente o alimento necessário para que ele possa amadurecer. Né? Da mesma maneira, nós temos que ser aqui, também dentro da igreja. Né? Porque, por exemplo, hoje a gente cobra aluguel aí dos filhos. Cobra aluguel, Holmes, dos filhos? Não cobra, mas eles dormem numa cama gostosa, dormem num colchão bacana, né? Dorme aí cobertinho se tiver um frio. Dorme, gente. Por quê? Porque aquilo que Deus depositou na família é para todo mundo. Né? Na medida que as pessoas vão crescendo e assumindo as responsabilidades, aí sim elas vão ter a oportunidade também, né, colocar dentro de casa. Certo? Né? Então, olha só, gente. Quando a gente atinge então a maturidade dentro da família de Deus, né, Ele nos chama agora para pagar essas contas. Ele nos chama agora para envolver em um nível mais profundo. Né? E aí, gente, os mais novos vão usufruir sempre. Né? Mas eles não vão ser cobrados daquilo que eles não têm a responsabilidade e a maturidade ainda para assumir. Né? Então nós temos que ter esse discernimento dentro da família. Tá bom? Gente, tem um versículo lá em Lucas 12,
Deixa eu ler ele rapidinho aqui, tá bom? Versículo 47, só para vocês entenderem o contexto, e o 48 depois, né? Lá fala assim, ó: aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Né? A quem muito foi dado, muito será exigido. Né? E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Né? Então aqui, como diz, né, um famoso ditado dito pelo Homem-Aranha: grandes poderes, né, vem com grandes responsabilidades. Não é verdade? Então, quanto mais a gente conhece, mais responsável nos tornamos por aquilo que conhecemos. Tá? E por ensinar essas coisas que conhecemos também. Né? Então, que a gente seja maduro no amor, tá bom? Que a gente seja maduro aí no conhecimento e que a gente seja maduro também no serviço. Né? Isso é o que Deus quer de nós. Né? Assim, gente, não vão haver pessoas negligenciadas no nosso meio, nem pessoas negligenciadas na nossa comunidade, porque vai haver um empenho real. Um empenho real mesmo, gente. Tá bom? E aí, não vai ser só reunir aqui semana após semana. Né? Vai ser algo que vai transcender as nossas reuniões. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus deseja de nós. Né? Quantos querem isso? De verdade. Né? Amém? Eu quero isso, irmãos. Né? Nós temos ansiado e desejando isso. Nós temos assim, dentro do conselho da igreja, nós temos clamado, né, que as pessoas comprem as brigas que Deus está nos chamando para comprar. Que se a gente olhar assim a olhos, né, se a gente olhar hoje, são coisas que a gente não dá conta de abraçar, mas é o que Deus está chamando para fazer. Né, e a gente espera em nome de Jesus que você seja parceiro nisso. Né, que seja lá o dia que a gente estiver caindo, vamos levantar e vamos seguir adiante para aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, irmãos. Né, que nós cremos que é muito transcendente do culto. Transcende esse culto. Transcende só a minha vida. Né, ela tem a ver com os demais. É o nós. É o nós. Amém? Vamos orar, gente, então. Né? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar por essa manhã, pela oportunidade, Deus, que a gente tem de estar junto aqui, Pai. E que em nome de Jesus, Deus, nós possamos compreender todas as coisas, Deus, que o Senhor tem revelado aí a nós, Pai. Queremos colocar, Deus, tudo em prática, Deus, em favor da comunidade, Deus, onde o Senhor nos inseriu, Pai. Nós não queremos ser negligentes, Deus, ao ver as pessoas, Deus, sofrendo, e a gente não fazer nada, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa derramar sobre nós o Teu amor, da Tua graça, do Teu entendimento, Pai. Também empenho, Deus, vigor, para a gente seguir adiante, porque não é por nós, Deus, não é por nós mesmos, mas sim, Deus, pelos demais, Pai. Leva-nos, Deus, a um caminho de maturidade, onde à medida que a gente vai conhecendo, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, nós vamos assumindo mais responsabilidades, Deus. E em nome de Jesus, Pai, nós não queremos parar de conhecer o Senhor e de conhecer a Tua vontade, Deus. Então que a gente possa realmente praticar, Deus, tendo tempo, Deus, de devocional contigo, Pai, lendo a Tua palavra, orando ao Senhor, estando em comunhão com os irmãos, ó Pai. Porque é dessa maneira que nós aprendemos, Deus. E em nome de Jesus, que a gente seja lembrado todos os dias que requer um empenho pessoal de cada um de nós, Deus, para a gente servir os irmãos e servir a nossa comunidade, Pai. Deus, e sabemos que isso vai custar, mas nós estamos aqui dizendo que estamos dispostos, Deus, a Te servir onde quer que sejamos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.